Oi, eu sou Marina Salum, estudante de Pedagogia, licenciatura da FURG. E hoje, na disciplina de Metodologia do Ensino em Matemática para Crianças, Jovens e Adultos, vim falar sobre o capítulo 4 do livro A Criança e o Número de Constance Camin. O capítulo 4, intitulado como Situações Escolares que o professor pode usar para ensinar número, traz ideias de como encorajar a criança a criar relações que ampliem e garantam o conhecimento do número, e não simplesmente a quantificação. E para isso, existem dois tipos de situações que direcionam a aprendizagem quanto à quantificação: situações da vida diária e situações de jogos em grupos. Vida diária são atitudes que fazem parte do cotidiano da criança. A professora deve se atentar a criar possibilidades que garantam que a quantificação ocorra de forma natural para esta criança. A distribuição de materiais é uma das possibilidades. Podemos pedir às crianças que tragam folhas a todos da mesa, fazendo com que elas contem o número de crianças e de materiais solicitados. Às vezes, pode ocorrer da tarefa não ser realizada, pois a criança não realizou a contagem de maneira correta. A divisão de objetos é outra possibilidade. A criança pode saber ou não quantos objetos vai precisar distribuir para cada pessoa. Para realizar tal tarefa, ela divide em grupos e depois em grupos ainda menores. Quando a criança não sabe como fazer e a professora simplesmente impõe a maneira correta, ela apenas segue a ideia do adulto com sua posição de poder e não questiona a ação. A coleta de coisas ensina de forma natural a composição e a adição do número. Esta tarefa pode ser feita em divisão de pequenos grupos. A manutenção de quadro de registros, que faz de forma prática e evidente visualização um registro da turma. Temos como exemplo disso divisão de arrumações da sala, frequência dos alunos, entre outros. A votação é uma possibilidade que pode ser usada quando uma parte do grupo não concorda com a ideia do outro. Faz escolher entre a decisão da maioria e não simplesmente de um só. Ensina as crianças a comparação de quantidades e proporciona o poder de autonomia a elas. Os jogos em grupo promovem um ambiente de pensamento geral e individual, a comparação de quantidades e trabalho com diferentes seleções de pessoas. Temos os jogos com alvo, que proporcionam a contagem e a comparação de objetos. Nele, o professor deve tomar cuidado para não estimular comparação entre o desempenho dos alunos. E com o passar do tempo, as crianças adquirem uma maturidade e conseguem criar novas regras para os jogos. Os jogos de esconder fazem com que as crianças pensem em possibilidades. Quantas bolas temos? Quantas faltam achar? Quantas são ao total? Ele desenvolve o raciocínio. Temos também as corridas e brincadeiras de pegar. Nessas devem-se deixar os alunos em posição de organizadores, para que sigam suas estratégias e sua intencionalidade. São as oportunidades de colocar em prática os ensinamentos teóricos. Ainda temos os jogos de adivinhação, que é uma boa maneira de questionar os alunos para que eles desenvolvam um pensamento, seu raciocínio e adivinhem quantas e quais cartas foram retiradas de um baralho, por exemplo. O quadro pode ser usado como uma excelente forma de registro e de maneira fácil para a turma identificar. Ainda sobre jogos em grupo, temos os jogos de tabuleiro. Neste, pode ser feita a contagem por meio de objetos móveis, facilitando a compreensão. O professor pode estabelecer regras até que as crianças fiquem confortáveis para guiar a si mesma. Os jogos de baralho desenvolvem o pensamento lógico e numérico. As crianças podem fazer a contagem do número de cartas que possuem. Já para as crianças pequenas, é mais fácil a visualização da comparação entre o conjunto das cartas, fazendo então a divisão de conjuntos. Mas então, qual o papel do professor perante ao ensino do número? Devemos encorajar o pensamento para desenvolver a inteligência. O professor deve estimular de diversas maneiras a criação de relação entre diferentes objetos. Oferecer ao aluno um ambiente com possibilidades de autonomia e amplo desenvolvimento.